Então, boa noite a todos, né? O tema, como ela falou, vai ser exemplo do Cristo. O que a gente tem que tomar como base na nossa vida, para a nossa caminhada? Jesus, né? Bom, então vamos lá. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles responderam o seguinte: vede Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que pode inspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Bom, para entender Jesus como nosso guia, como nosso modelo, isso é uma tarefa muito fácil para nós, né? Jesus, durante toda a sua vida, os seus 3 anos de messianato, né? Esse seu viver e os seus ensinos, o que nos mostrou, né? Que ele veio exatamente para isso, para nós ensinar a nossa caminhada e a nossa evolução. Agora, ele nos mostrou o roteiro. O que cabe a cada um de nós? Seguir esse roteiro, né? Seguindo esse roteiro, a gente vai, com certeza, cada dia que passa, seguindo direitinho, a gente vai ficar melhor, né? A gente vai progredir espiritualmente, né? Bom, lembrar que Jesus nos fez um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, são muitas mensagens que Jesus nos chama a atenção, né, que nos convida a estar com ele, né? Bom, então, Jesus também declarou, né, sede perfeitos. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que todos nós, um dia, vamos chegar à perfeição relativa, né? Então, ele trouxe para nós o conhecimento da lei maior. Qual é a lei maior? É a lei do amor, né? Sentimento esse que tem em todo o íntimo, no íntimo de cada um de nós, a lei do amor está aqui dentro de nós, né? Embora às vezes a gente possa pensar, mas fulano não tem amor no coração. Tem. Todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus, somos centelhas divinas. Então ela pode estar lá escondidinho, mas nós temos esse amor aqui guardado dentro de nós, né? E a gente vê que os ensinos de Jesus já estão aí com a gente mais de 2.000 anos, 2021 anos, pelo calendário, certinho, né? E está aqui dentro. Então, a gente está batalhando para se melhorar, batalhando para seguir direitinho, né? Então, a gente vê que os espíritos continuam nascendo na Terra, retornam ao plano espiritual, renascem de novo, né? Em várias situações diferentes, e os ensinamentos: amai vossos inimigos, fazei o bem, amai-vos uns aos outros, perdoai, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Esses ensinamentos e tantos outros estão com a gente há mais de 2.000 anos. Nós precisamos interiorizar, assimilar realmente para poder praticar, né? Agora, o que atrapalha muito a gente? Orgulho e egoísmo, né? Realmente são essas nossas imperfeições que nos impedem de realmente seguir aquilo que Jesus nos ensinou. A gente não consegue, na verdade, enxergar o caminho, por causa do orgulho, por causa do egoísmo, né? Mas a gente sabe que a gente vai desenvolver cada vez mais, né, o nosso intelectual e a nossa moral. Através do quê? Das repetidas das experiências, né? E a gente vai aprendendo, pelo menos que seja um pouquinho, a gente vai aprendendo, a gente vai progredindo, né? E a gente vai realmente repetir até aprender de verdade, né? Porque quando a gente não aprende, a gente repete a lição, né? Então, a mensagem de Jesus, ela se encontra por toda parte, chamando os homens a perceberem e a valorizarem os verdadeiros valores, que são os espirituais, né?
Jesus, na verdade, é o quê? Nosso irmão mais velho, né? Ele veio ensinar para nós que é a finalidade da vida aqui na Terra, que é o nosso aperfeiçoamento, né? E como aproveitar essas experiências, né? Para que a nossa meta, que é a nossa chegar à perfeição relativa, ela aconteça realmente, né? Deus, né? Deu essa incumbência para Jesus, né? De guiar a humanidade na sua evolução, né? E Jesus continua apontando caminho para nós, né? E ele está lá com a gente sempre. Lembra das palavras dele, que ele falou assim: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, né? Então, como a gente já sabe, como a gente já viu, ele é o guia mais perfeito que vê a Terra, né? E a gente pergunta assim, mas como pode um espírito de tão transcendência espiritual, um ser angélico, né? Cujos ensinos estão com a gente há 2.000 anos, né? Como ele pode ser nosso modelo, né? Mas com certeza a gente sabe que já estava predito, inclusive, né? A gente encontra essas informações lá no Velho Testamento também, né? Kardec fala o seguinte para nós, né? Que ele, né? Ele veio, tantos ensinamentos, não só do Novo Testamento, mas pela doutrina espírita. Ele realmente é o nosso modelo, é o nosso guia, e é ele que a gente tem que sempre se reportar, né? Bom, Jesus nos chamou a atenção, né? Tantos ensinamentos e às vezes a gente falha, estamos vacilando. Por que a gente vacila, né? E ele falou assim: por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E eles falam mais: se me amais, segui meus mandamentos. Então, só com essas duas mensagens de Jesus, a gente vê a nossa responsabilidade, né? Nós temos ele como exemplo, né? Mas precisamos realmente praticar. Por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, ele fez uma boa chamada de atenção para nós. Não adianta a gente fazer orações, se pedir, nós temos que realmente praticar aquilo que ele ensinou, né? E o Espiritismo, né, nos esclarece do porquê e como podem os homens imitar Jesus. Afinal de contas, ele é o nosso modelo, né? Porque ele é o Filho de Deus, é o nosso irmão maior, né? E ele foi criado por Deus, né? Do mesmo jeito que nós fomos criados, né? Ele passou por todas as etapas evolutivas, né? Assim como nós fomos criados simples e ignorantes, Jesus também passou por todas essas etapas, até chegar ao patamar que se encontra. A gente não pode esquecer que ele foi o co-criador do nosso planeta, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, né? Só que ele já fez essa sua caminhada quanto tempo antes de nós, né? Nós ainda estamos, né? Quanta coisa ainda a gente ainda, né, vai ter que passar, porque sai do mundo primitivo, né? Estamos no mundo de provas e expiações, ainda com tantas imperfeições a vencer. Ainda estamos esperando aí para a regeneração, estamos às portas da regeneração. Os irmãos espíritos dizem que o processo já começou. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, para que a gente possa merecer esse mundo regenerado, né? Então, o Espiritismo nos mostra que todos os espíritos, sem exceção, são criados da mesma maneira, que cabe a todos nós atingir aquilo que já está programado, que é perfeição relativa, tá? Na questão 115 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta que Kardec faz. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E a resposta é assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e o impulsiona ao crescimento espiritual, multiplicando-lhes as motivações em favor da autoiluminação,
graças à qual torna-se mais fácil a ascensão aos páramos celestes. A gente vê, pelas informações dele, né, que nós fomos criados todos da mesma forma e que cabe cada um de nós, através da busca do conhecimento e do crescimento, chegar a atingir a nossa meta, né? Então, Jesus realmente é o nosso modelo, é o nosso exemplo, ele passou por todo o processo que nós já passamos, estamos passando e ainda vamos passar, como filhos de Deus, como nós, né? Ele, na verdade, venceu toda essa ignorância, desenvolveu seu potencial divino através de existências em mundos materiais, né? E alcançou esse patamar de iluminação que a gente não tem nem ideia, né? A gente sabe que é muito grandioso, né? Então, como modelo a ser seguido, né? Como nosso exemplo, vamos nos esforçar a ter o olhar de Jesus, aquele olhar bondoso, né, de Jesus, que não vê imperfeições, ele só vê as nossas virtudes, né, a serem trabalhadas, a serem desenvolvidas, né, porque nós temos o reino de Deus em nós. Então, as virtudes estão aqui latentes. Nós é que precisamos trabalhar para aflorar, né? Então, ele espera que cada um de nós possa olhar, né, o nosso semelhante com o seu olhar, um olhar de amor, um olhar respeitoso, né? Porque foi isso que ele sempre fez, né? Ele fez quando ele esteve entre nós, né? E continua fazendo, né? Em João temos a seguinte mensagem: ele bem sabia o que havia no homem. O que João quer dizer, né? Vamos buscar uma ajuda com Emmanuel, né? Ele fala sobre essa mensagem que João se referindo a Jesus, né? Ele bem sabia o que havia no homem. Emmanuel fala assim: sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excessitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheados de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Essa é a mensagem de Emmanuel para nós, né? Então, Emmanuel realmente exemplificou muito bem, né? Nos lembrou dos companheiros da época de Jesus, né? Estavam bem próximos a Jesus, né? Com seus defeitos, com as suas imperfeições, e nos deixou claro como o olhar de Jesus só vê o bem em cada um de nós. Ele não via. A gente que fala o defeito de Tomé, o defeito de Zaqueu, mas Jesus não via assim, não. O olhar dele era amoroso, né? E Jesus realmente nos conhece a fundo, sabe o que vai no nosso coração, né? Mas nos conhecendo profundamente, vendo os nossos erros, vendo que ainda falta muito amor para a gente desenvolver nos nossos corações, ele mesmo assim nos ama, né? Ele
realmente nos ama como somos, mas sabe que nós vamos chegar lá, né? Sabe que nós vamos chegar à nossa perfeição relativa, né? Então, como nos fala Emmanuel, percebemos que as imperfeições dos companheiros que acompanhavam Jesus nunca fizeram que Jesus desistisse deles, né? Muito pelo contrário, né? Sua preocupação maior era mostrar o caminho da libertação de cada um, né? Ajudou Zaqueu a se livrar da usura, Madalena dos espíritos que acompanhavam, ajudou Nicodemos a se livrar da vaidade, o Pedro da fraqueza, o Tomé da dúvida, né? Por esse motivo ele nos ensinou: sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E o que significa para nós o caminho, né? É seguir seus passos, seguir os passos de Jesus, né? Seguir seus ensinamentos, né? Ele nos mostrou o caminho da nossa libertação, da nossa redenção, do nosso progresso espiritual, obedecendo às leis divinas, né? E trabalhando nossas virtudes. E a verdade, né? Nós encontramos a verdade em seus ensinamentos, nas suas palavras, no seu exemplo. E a vida? Ele disse: vim para que tenhas vida e vida em abundância. Será que ele se referia à vida material, na sua vida aqui, encarnado? Não, não. Ele se referia à vida espiritual, né? Porque seguindo o caminho traçado por ele, vivenciando sua verdade em plenitude, vai chegar o dia que a gente não vai precisar mais reencarnar em corpos materiais. Vai levar muito tempo, mas nós vamos chegar a isso, né? Teremos vida em abundância. Uma vida que, no momento, a gente nem consegue entender, a gente não tem condições de entender. Mas essa vida vai estar aqui dentro e a gente vai vivenciar plenamente isso, né? Então, seguindo esse exemplo de amor, né, vamos ter o olhar de Jesus para com todos e com tudo que nos rodeia. Não é só com o ser humano, é com tudo, com a natureza, com os animais, né? O olhar compreensivo e amoroso de Jesus nos ajuda a vencer uma coisa que a gente normalmente faz, né? A gente está sempre apontando o dedinho para os outros, né? A gente ainda faz maus julgamentos e a gente não pode julgar, né? Então, a gente está sempre preocupado com o quê? Com o argueiro no olho do nosso companheiro, né? E Jesus falou o seguinte: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens tu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás como há de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Bom, então ele quis chamar bem a atenção, né, que nós temos uma trave e não um argueiro no nosso olho, né? E a gente vê qual a diferença, eu dei uma olhadinha lá no Google, né? Qual a diferença entre trave e argueiro, né? Então, o que significa o argueiro? Uma coisa simples, uma ninharia, um cisco, né? Uma partícula leve, né? Coisa insignificante. Aí ele fala, o argueiro é que está no olho do outro, né? E a trave? Significa uma viga, um pedaço de madeira, então um material utilizado para sustentar ou então reforçar uma estrutura. Esse é o significado. Então, é uma coisa pesada. Aí ele diz que a trave é que está no nosso olho, né? Então, esse é mais um exemplo, né, da preocupação de Jesus em usar coisas simples e chamativas, de ser bem chamativo, né? Ter uma situação que a gente vai ter uma trave no nosso olho, né? Mas para quê? Para que não se perdessem no tempo, né? E fixassem na memória dos que estavam lhe ouvindo, né? Ele sabia muito bem que nós íamos precisar de um bom tempo e de desenvolvimento espiritual e intelectual para que a gente pudesse realmente entender os seus ensinos. As palavras ficaram, estão até hoje entre nós. Na época, muitas pessoas entenderam, né? Mas muita gente não entendeu. E agora, depois de tanto tempo, muitos estão realmente entendendo, começando a entender seu significado, sua importância, mas ainda tem muita gente que não entende.
Ainda tem muita gente que não quer, se nega, não quer entender, né? Bom, então com as nossas imperfeições, é muito fácil apontar o dedo, né? Criticar, né? E esquecer que nós somos muito imperfeitos ainda, né? Se o nosso companheiro de caminhada erra, né? A gente tem que lembrar que a gente erra também. Ainda somos passíveis de erro, né? Eu vi um estudo falando sobre esse assunto. O palestrante falou o seguinte: cada pessoa caminha na vida carregando 2 sacolas, uma no peito e outra nas costas. Na do peito estão virtudes, e na das costas, os vícios. Cada um de nós só vê as costas dos que estão à frente. Portanto, a gente só vê o defeito dos outros. E esquecemos de que os que vêm atrás de nós estão vendo nossos defeitos também. É assim, é pior que é assim que funciona, né? E Jesus nos alertou: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, vamos refletir, né? Então, quanto mais se estuda os evangelhos, né? Jesus cresce dentro de nós, porque a gente vai tomando conhecimento, entendendo, né? Mas quanto mais se estuda, né? Nossa percepção aumenta, essa capacidade de compreensão aumenta. Então, a gente precisa realmente entender. E não é só em relação ao evangelho, em relação a tudo, né? Então, os seus ensinos, né? Mais de 2000 anos, a gente tem que lembrar o seguinte: tem os prepostos também, né? Jesus esteve entre nós há 2000 anos, né? Mas os prepostos, os que trabalharam, né, na seara de Jesus, né, em outras regiões, vieram trabalhando, semeando os ensinos de Jesus, né? E está cada vez mais necessário esse estudo, essa interiorização urgente. Nós estamos vivenciando um processo de mudança. Então, nós precisamos realmente, urgentemente, assimilar e praticar, né? Então, a gente vê, né, nessas palavras, né, Margueiro, Trave, né, Jesus destaca a facilidade com que o homem tem de perceber os erros dos outros e a dificuldade que tem em perceber os seus próprios erros, né? Por isso que ele quis fazer essa diferença, Trave e Argueiro, né? Ressaltar o tamanho do nosso erro frente ao erro alheio, né? Coisa que nós não percebemos, coisa que a gente, na maioria das vezes, nem quer enxergar, né? Kardec nos chama a atenção falando assim: para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Né? É uma boa colocação, né? A gente tem que se colocar à parte e observar, né? Então, olhar-se para si mesmo, né? Como se fosse uma outra pessoa. É uma maneira de se conhecer, né? A si próprio, né? Ideia já conhecida lá por Sócrates, né? Que divulgou isso há uns 300 e tantos anos antes de Cristo, né? Ou então fazer aquele trabalho que o Joana de Anjos está sempre falando, né? O autoconhecimento, né? E é possível o homem fazer isso, né? Observando, perseverante, né? As suas reações frente aos acontecimentos, né? Situações da vida, porque situações vêm para todos nós, né? Frente às pessoas com as quais a gente se relaciona, né? Analisando essas reações com objetividade, com severidade, para consigo mesmo, né? Sem justificativas, né? Assim, aos poucos, a gente vai se conhecendo, né? Então, a partir desse, fica mais fácil conhecer as qualidades em desenvolvimento, reforçar, né? Trabalhar para se livrar das suas imperfeições, das suas qualificações negativas. Fazer aquele trabalho que Agostinho fazia no final do dia, né? Analisava suas atitudes do dia. Foram boas? Ótimo, vou repetir. Ah, não, errei aqui, errei ali, vamos consertar, né? É um bom meio da gente se procurar fazer a nossa reforma, né?
Então, compreendemos que somos espíritos em evolução e que ainda somos sujeitos a erros, equívocos, omissões, né? Então, só de compreender isso, se a gente compreender isso, já é um grande passo. Porque tem gente que não sabe, erra e nem sabe que está errando, né? Isso é uma forma de trabalhar em nós também, o que é humildade. Aí eu reconheço que eu errei. Isso é reconhecer que tem também humildade, né? Reconhecer seus próprios erros e trabalhar para que não se repita, né? E não parar aí, né? A fim de que o progresso, que é inevitável para todos nós, né? Pode demorar um pouquinho, mas ele vai acontecer, né? Ele chega a nós sem sofrimento. A gente sabe que a gente aprende pela dor, pelo amor. Vamos optar a aprender pelo amor. Vamos parar de sofrer. A gente já sofreu muito na vida, né? A gente vê a nossa presente reencarnação, né? E tirar das outras, não quer nem lembrar, né? Mas é um de provas e expiações, então, com certeza, já sofremos muito. Vamos parar com isso, né? Vamos ser felizes, que Deus quer que seja feliz, né? Então, é querer progredir no bem, pelo bem, para o bem, né? No cumprimento das leis divinas, né? E que a gente combata o mal que ainda existe em nós, né? E pior, criado por nós mesmos, né? E, ao mesmo tempo que a gente se esforça o mais possível, né? Desenvolver as nossas virtudes. Estão latentes em nós, né? Então, essa é a maior tarefa que os habitantes da Terra têm que fazer, né? Qual é a finalidade das reencarnações? É essa, evoluir. Então, nas descobertas sobre nós mesmos, vamos perceber que o orgulho, vamos bater de novo na mesma tecla, orgulho, né? É que nos leva a nos sentirmos ofendidos, né? O que nos impede de perdoar, eu não vou perdoar, né? Isso é orgulho, né? Que nos impede de ver as nossas imperfeições, nos impede de ver como somos realmente, né? E de vermos os nossos defeitos morais, né? É o orgulho que nos leva a perceber e destacar no outro o mal que nós recusamos de ver. Muitas das vezes é aquele mal que a gente aponta lá, é esse que está em nós, né? Isso é falta de caridade, né? Porque quando a gente ressalta o defeito do outro, a gente parece que está falando assim, eu sou melhor do que ele. Né? A gente não pode fazer isso, né? Querendo que os outros nos vejam como nós pensamos que nós somos, ou que então que desejamos parecer ser, né? Mas sempre destacando o defeito dos outros, né? E assim a gente vai pensando o quê? Que nós estamos tapeando, né? Que a gente está escondendo, né? Os nossos defeitos, né? Mas Deus está vendo, né? Por isso, Kardec afirma que o orgulho, além de ser a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Vamos encontrar lá no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, orgulhoso não é e tem dificuldade de ser assim, verdadeiramente, né, caridoso, indulgente, tolerante, né, generoso, né? Tem dificuldade. E tenta desenvolver as suas virtudes, mas o orgulho está sempre atrapalhando, né? Então, vamos buscar em nós, né, que nós consideramos e sabemos que é Jesus, né, nosso guia e modelo, vamos procurar ver e destacar no outro, né, o bem que existe nele. Existe o bem, porque somos centelhas divinas, né? Esse é o olhar de Jesus, né? Vamos ser benevolentes com a falta dos outros, como a gente gostaria que os outros fossem conosco, porque a gente também erra, né? Então, nós temos que ser rigorosos e exigentes para conosco mesmo, na luta contra as nossas imperfeições, com a certeza de que todos nós trazemos em nós a perfectibilidade, né? Que eu estou falando toda hora, perfeição relativa, que nós vamos chegar lá, né? Então, mas esse caminho, com certeza, envolve o quê? A caridade para com o nosso próximo.
O olhar bondoso é caridade, não julgamento, né? O não julgamento é caridade, né? Kardec pergunta aos espíritos na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Aí faz toda a diferença, né? Qual o verdadeiro? Porque uma coisa, eu dar minha opinião, o que eu acho sobre caridade? Mas ele pergunta, de Jesus? E a resposta é, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha, trabalhar a caridade no nosso íntimo é isso, né? Benevolência, indulgência e perdão, que a gente precisa trabalhar em nós, né? E a seguir, tem uma nota de Kardec, que diz o seguinte, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. E a gente ainda erra muito nisso, né? E ele continua, apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa se preocupar dela, né? No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Eu vi há pouco tempo na internet, eles fazem muito essas pesquisas, né? Aí, para ver as reações das pessoas. Aí, numa praça, isso foi na Europa, colocaram uma menina lourinha, toda arrumadinha, sozinha, na praça. Aí, toda hora chegava alguém para perguntar, você precisa de alguma coisa, está perdida, não sei o que, aquela preocupação. Aí fizeram o teste com uma menina, ela estava muito pobrezinha, vestida pobrezinha, né? Dá para ver a diferença social bem grande. É uma atriz, uma pequena atriz, né? Todo mundo passa, é invisível. A menina era invisível. E eles colocaram as duas meninas na mesma idade. Mas aquela que estava toda arrumadinha, bonitinha, a preocupação. E a outra, que era pobrezinha, nem aí, era realmente invisível. Então, a gente vê que isso é verdade, até hoje isso acontece, né? Então, o que a gente tem que fazer? Buscar o olhar de Jesus para os nossos olhos. Quando isso acontecer, a crítica vai sair da nossa consciência, né? Porque a gente vai ter atingido o grande entendimento que vai reconhecer em cada companheiro nosso, em cada semelhante nosso, um irmão que está fazendo o mesmo caminho de evolução. Que ninguém é melhor do que ninguém. E vão trabalhar em nós o quê? A compaixão, né? É difícil, mas é isso que a gente tem que desenvolver em nós vamos conseguir. Tem um autor espírita, Hieroídes Gonçalves, que ele fala o seguinte, uma mensagenzinha dele. A realidade deve ser olhada com carinho ao estilo nobre do olhar de Jesus, nosso guia e modelo de perfeição. É o olhar tríplice da realidade, benevolente, indulgente e com perdão das ofensas. O olhar de Jesus é tudo caridade, é o amor em ação, promovendo a felicidade de todos aqueles que necessitam de amparo material e espiritual. É o olhar da boa vontade para com todos, do querer bem, do bem a todos. É o olhar indulgente, doce por dentro, do qual emana doçura a todos, indistintamente. É o olhar que a tudo e a todos perdoa,
releva, pois reconhece as fraquezas e a falta de conhecimento que ainda pairam na caminhada de todos nós, né? É o olhar que acalma e doa a doçura de si mesmo e se doa a cada instante para o bem da humanidade. E assim Jesus percorre em nossos caminhos, olhando e cuidando atentamente de cada um de nós, pois ele nunca nos abandonou e nunca nos condenou, nem nos abandona, nem nos abandonará, nem nos condena, nem nos condenará. Que todos nós possamos nos inspirar em Jesus, que é o nosso guia e modelo de perfeição, procurando olhar as pessoas, os animais, a natureza, as situações e circunstâncias ao modo de Jesus. Olha o recado dele, bonito, uma linda mensagem que ele deixou para nós, né? Então, vamos imaginar cada um de nós, em particular. Agora vamos ver a realidade, né? Uma situação difícil da vida da gente, né? Um embate assim, com outra pessoa, né? Ou então, uma crise financeira, um problema conjugal, né? Ou, então, o nosso vizinho, não gosto do meu vizinho, né? Vamos perguntar. Se Jesus estivesse no nosso lugar, como que ele ia proceder, né? Quais seriam os olhares de Jesus, as reações de Jesus, né? Então, vou imaginar cada um de nós em particular, né? No lugar de Jesus, né? Diante daquela mulher que ia ser apedrejada. No meio daquela turma lá. Será que a gente ia mandar a pedra? Né? Coisas que a gente pensa, né? São reflexões nossas, né? Que a gente precisa fazer, né? Vamos imaginar hoje os acontecimentos atuais, dos nossos julgamentos, que a gente tem, né? Pensa de um jeito, aí eu penso de um jeito, outro pensa de outro jeito, né? E tem é nosso cotidiano, né? E a gente não concorda com a ideia tal, não concorda com a ideia tal, né? Quantas pedras abstratas são lançadas contra aqueles que, em nossa concepção, estão errados? Porque a gente olha de um jeito, né? A pessoa está olhando de outro. Então, às vezes, a gente fica com raiva. Não, aquela atitude daquela pessoa, né? Quantas pedras abstratas a gente lança, né? Que a gente acha que está errado, né? A gente pensa que estão nos prejudicando. A gente pode ter certeza absoluta que essas pedras abstratas chegam a pesar muito. E é possível que deixem marcas profundas. É possível, não é sempre não. É possível que deixem marcas profundas naqueles que estão lá no nosso alvo. Nosso pensamento tem força, gente. Então, quando a gente lança, né? Se a pessoa estiver lá resguardada, em prece, se for uma pessoa do bem, ela vai estar protegida. A gente não pode esquecer que as coisas voltam. Tudo que a gente manda, voltam, né? Então, essas pedras abstratas, a gente pode lançar, mas a gente pode ter certeza que volta, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nós temos muita responsabilidade, né? Então, a gente pode realmente prejudicar. Então, a gente pode prejudicar porque o nosso pensamento tem força, né? Então, depois a gente colhe ali adiante, coisa que a gente não gosta, mas a gente esquece que andou fazendo bobagem. Então, vamos ter pensamentos bons, vamos ter o olhar de Jesus, vamos nos esforçar para entender o outro, né? Porque é isso que a gente precisa, né? No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma contribuição bem grande nesse capítulo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Olha quanta coisa que a gente aprende sobre perdão, indulgência, reconciliação, né? Então, a gente precisa trabalhar tudo isso em nós, né?
E Kardec pergunta: será repreensível notar as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? E a resposta de São Luís: tudo depende da intenção, né? Ele quer saber, né? Se não tem nenhum proveito, né? Por que a gente vai notar? Ele quer saber se é repreensível. Isso é ruim, né? A gente notar a imperfeição do outro, se não tem proveito nenhum isso, então ele responde: tudo depende da intenção. É claro que a ninguém defesa ver o mal, quando ele existe. Seria mesmo inconveniente ver em toda parte o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está nos fazer-se que a observação reduz em detrimento do próximo, o desacreditando sem necessidade na opinião geral. Então, vamos ter cuidado com isso, né? Então, tudo depende da intenção. Kardec pergunta também: sendo ninguém perfeito, vai seguir que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E a resposta é certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos. Tudo depende da intenção. E na questão 903, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E a resposta é: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque isso é falta de caridade, né? Se fizer para tirar proveito, tirar daí proveito, para evitar, o estudo realmente poderá de ser útil, sim, né? Então, as críticas, elas só prejudicam, e, na verdade, vão prejudicar nós mesmos, né? Vamos apontar imperfeições dos outros, mas nós temos as nossas, né? Então, vamos ter que tomar muito cuidado com isso, né? Pior que a gente sabe que se faz com frequência. Às vezes a gente até, tem gente que tem até vício de falar, né? Fofoca e tal, mas tem que trabalhar isso. E não pode dizer que, não, eu caí sem querer. Não, vamos estar alertas, vigiai e orai, o ensinamento de Jesus, né? Então, a gente já está muito acostumado, os erros, né, estão automatizados. Vamos quebrar isso, né? Pensamentos, palavras, ações, a gente tem que quebrar isso, né? Nosso problema, né? A gente está prejudicando o outro, mas a gente está se prejudicando também, né? Então, muito cuidado, não vamos prejudicar ninguém, não vamos criticar os outros, vamos ter o olhar de Jesus, né? A caridade tem que realmente pautar as nossas ações, né? A gente pode orientar, pode ajudar, sem interferir no livre-arbítrio dos outros, né? Então, resistir é uma necessidade desse impulso de ressaltar as falhas dos outros, né? Vamos olhar o que o outro tem de positivo, vamos nos esforçar para isso, né? E Jesus também ensinou sobre tolerância. Vamos nos esforçar a compreender o comportamento alheio, sem preconceito, sem julgamento, né? Qual a tríade da missão de Kardec? Trabalho, solidariedade, tolerância. Tolerância. Esse também é um conceito de caridade, né? Em Marcos, nós temos o seguinte: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Olhai, ó, olhai, olhar de Jesus, né? Como tem sido o nosso olhar perante as pessoas, ocorrências, provações, oportunidades que a vida nos oferece? O que nos diferencia nosso olhar do olhar comum, né? Jesus se referiu a que tempo, né? Que ele disse assim: não sabeis quando será o tempo, né? Então, tudo que a gente está observando, que está acontecendo na atualidade, a gente verifica que os reais valores parece que perderam o seu significado. A gente vê cada coisa que a gente fica assim: nossa senhora, nossa, a gente não entende, né? Por que está acontecendo isso, mas tem um motivo, né?
Que tudo, no final das contas, vai dar certo. Isso é uma coisa a gente tem certeza. A coisa parece estar meio, né? Mas tudo vai dar certo, né? Então, as coisas parecem que perderam o seu real significado. As pessoas não sabem aonde vão, né? Para onde ir, qual o caminho que vão percorrer, né? E a recomendação de Jesus é essa, né? Está ali no olhai. O que isso quer dizer, né? Vamos sair do nosso mundo íntimo, vamos buscar enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Não é só para o nosso umbigo, né? Vamos olhar para o nosso próximo com mais intenção, com carinho, com compaixão, né? Que com o nosso olhar possamos enxergar o ambiente que nos rodeia. A gente não pode ser alienado, né? E não é só o que está ao nosso redor, né? O que está acontecendo no mundo, né? A gente sente compaixão para aqueles que estão em guerra, aquele terremoto ceifou tantas vidas, nossa, a gente sente compaixão, a gente ora por eles, né? Então, esse olhar, quando Jesus disse olhai, né, ele vai muito além do olhar objetivo material, né? Esse olhar é um olhar transcendental, porque envolve sentimento, né? É o olhar de compaixão, o olhar que compreende, né, que o passado, né, está ligado ao presente, está ligado, é tudo, é uma vida que a gente constrói nosso futuro a partir de agora, a gente planta, a gente colhe. Esse olhar e vigiar e orar nos convida à nossa transformação moral, o despertar da nossa consciência. A gente precisa despertar para o bem. Leoneli falou assim, o amor é o olhar de Deus sobre a vida. O amor, sentimento de amor, é o olhar de Deus sobre a vida. Então, ele nos mostra que nunca estamos sozinhos nessa caminhada evolutiva, né? Deus vela por todos os seus filhos, sempre nos ofertando o melhor, de acordo com o nosso merecimento e a necessidade de cada um, né? O amor é a palavra de ordem, né? Vai chegar o dia que vai ser espontâneo, né? Vai estar no nosso coração e a gente realmente vai amar. Hoje a gente ainda tem dificuldade, né? Amar o próximo, a gente fala, o ensinamento, é a teoria, mas a prática ainda, mas a gente vai chegar lá, né? E realmente a gente vai cumprir essa lei maior, que é a lei do amor, que a gente vai amar a todos, né? Então, aqui, esse é o maior mandamento, que é o amor, né? Que é o verbo amar, né? Então, Deus ama todos nós, e nós vamos amar a todos, né? Como Jesus nos pediu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, entendendo e compreendendo Jesus, né? A gente vai, né? Ter o caminho para colocar, é o caminho para a gente colocar em prática esses seus ensinamentos, né? Sempre em pauta a caridade. Jesus falou assim, ó, um novo mandamento vos dou, o de que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, é o amor, né? E Kardec acrescenta assim, amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance, que gostaríamos que fosse feito a nós, né? Manuel Quintão, espírita, Consolador é a onipresença de Jesus na Terra, né? O que ele quis dizer para nós? Que o Consolador representa o próprio Jesus aqui na Terra. E a contribuição do Espiritismo é essa, divulgar a mensagem de Jesus, a sua essência, destacar a necessidade de vivenciar as lições de Jesus, né? No nosso dia a dia. Cada um fazendo o que for possível, que tivesse alcance, sem exigir nada, além do que está aqui dentro, né? Que seja espontâneo. Então, o Espiritismo nos mostra a necessidade dessa renovação pessoal em busca do ser integral. Principalmente agora, é uma necessidade, né? Então, o amor realmente tem que unir toda a humanidade. E Jesus espera que cada um de nós faça a sua parte, né? Basta um pouco, né?
para que a gente faça diferença em benefício do nosso próximo. Pode ser amigo, pode ser familiar, pode ser desconhecido, né? Então, a gente precisa vivenciar alteridade, né? Consideração pelo próximo, por seus interesses, por sua vontade. Vamos respeitar suas ideias, sua liberdade de ação, de pensamento. Gente, isso é amor. O respeito ao próximo é o amor, né? O respeito ao direito do outro, independente de qualquer coisa, né? A gente tem que se libertar das amarras desse passado infeliz nosso, né? Se libertar, né? Deixar o homem velho para trás e trabalhar esse sentimento, né, grandioso que Jesus pediu para que a gente desenvolvesse em nós, né? Fazer o bem, ter esse amor dentro de nós, né? E ter esse olhar de Jesus, de amor, de caridade, de luz, né? E a gente pode, né? E a gente pode. Jesus falou: sede perfeitos, tende puro o coração, sois o sal da terra, tanta coisa linda. É porque nós somos de verdade. Então, por que a gente põe tanto empecilho, né? Na vida da gente? A gente mesmo que emperra a vinda dessa felicidade, né? Que todos nós vamos um dia ser felizes, né? Mas é a gente que está emperrando com o nosso egoísmo, com as nossas imperfeições, as críticas. Vamos ter o olhar de Jesus para sermos felizes, né? Então, olha, gente, muito obrigada pela atenção, que Deus nos abençoe a todos.